Meus amigos, a gente até agora falou né, da macroeconomia, colocou como é que funciona a equação macroeconômica, é, para que serve a macroeconomia, falamos das diversas variáveis que compõem, né, a identidade macroeconômica, falamos de consumo, falamos de investimento, falamos de política econômica, que se divide em política fiscal e política monetária, vimos como é que a influência disso aí em termos de questões demográficas, tá? O que é fator de produção, né? O que é serviço, o que é bem, tá? Então, enfim, a gente falou tudo isso aí e, assim, é importante a gente deixar claro que tudo isso que a gente falou, em suma, reflete ali o nosso mundo interno, tá? Brasil ali, o Estado, tá? E o capítulo 10 do livro, ele traz agora a noção de que a gente também se relaciona com o sistema internacional, tá? Com o setor externo. E aí, a gente parte do pressuposto, né, de que o país ele não é autossuficiente por ele mesmo, né? Se ele não consegue, né, fazer tudo por ele mesmo, ou seja, ele tem necessidade dessas relações comerciais com o resto do mundo, tá? Então, por isso que é importante a gente notar, né, essa questão aí né, de como se dá essas relações comerciais com o setor externo, tá? E aí a gente começa de cara a raciocinar, né, com parte comercial, né? A gente vai ver depois que não é só isso, né? Mas de cara a gente já pensa em comércio, né? Então aquela coisa de exportação e importação, né? Então exportação é o que eu oferto para o resto do mundo, tá? E importação é o que o resto do mundo oferta para mim, ou seja, a minha demanda em relação ao resto do mundo, tá legal? A maneira como essa relação se dá, a gente vai verificar que está de maneira assim, ligada de forma bastante íntima, né? Com o nível de renda, tanto nacional quanto internacional, do setor externo, como também da competitividade em termos gerais, tá? Dos produtos e serviços em termos internos e externos. Tá? Então, essas duas questões vão estar sempre girando no estudo. Tá? E, entre mentes, né, a gente tem também a questão da taxa de câmbio, que faz toda a diferença. Porque o que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio, teoricamente, é aquela taxa, né, de maneira análoga à taxa de juros, né? É aquela taxa que equilibra a oferta e demanda, né, da minha moeda em termos de outra moeda. Tá certo? Então, esse equilíbrio que se dá é a taxa de câmbio. Tá? Então, feita essa introdução aí, né, a gente vai agora falar, perdão, a gente vai agora falar como é que se compõe esse processo, né? Como é que você organiza isso? Porque assim, não é bagunçado, né? Não é, as coisas não acontecem do nada, né? Vende quem quiser aqui, eu vou lá fora e vendo como eu quero também, tá? Existe todo um processo aí de registro contábil, tá? Para que impostos possam ser arrecadados, tá? As metas possam ser verificadas, indicadores de desempenho possam ser geridos, tá bom? Então, como é que a gente faz isso na prática? Né? Como é que um país consegue enxergar esse processo de uma forma assim, bem legal, né? bem simples? É por meio da balança de pagamentos. Tá? Então, a balança de pagamentos nada mais é do que um registro contábil que me traduz ali num determinado período de tempo, normalmente é um ano, tá? Então, balanço de pagamento no ano de 2020, no ano de 2019, tá? Como é que se deu o ajuste das minhas contas, tá? Em termos de setor interno e setor externo, tá certo? A balança de pagamentos, esse registro contábil, né, esse balancete financeiro, ele é feito segundo aquele mesmo sistema que eu já havia comentado das partidas dobradas, né? Então, basicamente assim, você faz aquele cara crachá, né, de residente e não residente. Ou seja, residentes, aquele que tem o centro de interesse no Brasil, e o não residente, aquele que não tem o centro de interesse no Brasil, tem em outro país. Aí você vai verificar o quê? Como é que está o fluxo? Como é que se dá o fluxo de recursos entre esses entes, tá certo? E aí, se houve saída de recursos, você registra como débito, sinal negativo. Então, por isso que é partida dobrada. E se houve entrada de recursos, você registra como crédito, sinal positivo.
Tá? É assim que funciona. Então, você coloca isso no balancete, tá? E aí você vai registrando ali. A gente vai verificar que existem diversas contas, tá? Na balança de pagamentos que vão fazer com que fique mais organizado, né, esse processo, tá? Né, de contabilização, né? Então, assim, em suma, o que você está tentando verificar no balanço de pagamentos, né? Como é que se dá essa noção, né? Essa relação de compra e venda de bens e serviços, tá? Como é que se dá essa compra e venda de ativos financeiros? A gente vai ver depois ter uma grande composição também, além do fluxo comercial, é o fluxo financeiro, tá? Como eu havia adiantado, né? A gente pensa logo em fluxo comercial, né? Mas não, o fluxo financeiro também tem um peso bem grande, tá? No balanço de pagamentos, tá? Como é que você lida com relação a ofertas e demandas de itens em geral, né, bens e serviços, em termos de coisa mais nacional, internacionais e estrangeiros, tá? Como é que se dá essa relação, tá? Como é que você usa poupança interna versus poupança externa, tá? Para você recorrer aí, dependendo da situação que você precisa, tá legal? Então, assim, todos esses fluxos aí vão me entregar como é que está o desempenho. No final das contas, quando eu boto isso no papel e somo tudo, né, faço tudo certinho, esses fluxos todos, o resultado dele, né, o denominador dele, vai me falar como é que está a saúde, tá, do meu balanço de pagamentos, tá? Como é que está a minha economia em termos de outra economia externa, tá bom? E aí, a gente vale lembrar, né, que o Bacen, ele é a entidade, né, do sistema financeiro que é o responsável por esse equilíbrio em termos de transações comerciais externas, tá? E ele também tem algumas questões ligadas aí à atuação, tá, por meio de política monetária para trabalhar essa questão, né, da oferta de moedas, de reservas internacionais, tá certo? A gente vai ver isso aí. Então, vamos lá. Como é que funciona, né? Então, eu vou começar agora a dissecar aqui a balança de pagamentos, tá? Então, como é que funciona a balança de pagamentos? A balança de pagamentos tem algumas contas, tá? E elas registram, como eu falei, fluxos, ou seja, transações, tá bom? Essas transações, ela podem ser de dois tipos, tá certo? Primeiramente, ela pode ser autônoma ou espontânea, tá? Alguns chamam de espontânea, tá? E ela também pode ser transações compensatórias ou induzidas, tá? Qual é a diferença? A autônoma ou espontânea é aquela que acontece naturalmente, tá? Entre os agentes econômicos, tá? De diversos países. Elas vão se dando ali o tempo inteiro ali. E as transações compensatórias ou induzidas são aquelas que de fato são induzidas, são aquelas que são provocadas no sentido de realmente equilibrar o processo. A gente vai ver que na prática as contas elas se dividem em 4 linhas: linha A, B, C e D, tá certo? A linha D especificamente é a que faz o registro de transações compensatórias ou induzidas, enquanto as linhas A, B e C elas fazem o registro de transações autônomas, tá certo? Ou espontâneas. Tá bom? Então, o primeiro passo a gente entender ali o balanço de pagamentos é isso aí. Tá? Isso aí é óbvio que obedece um padrão internacional, porque senão ia virar uma balbúrdia esse processo de registro contábil. E aí o FMI, ele padronizou esse processo e aí a maior parte das nações aí da ONU utiliza esse mesmo critério, segundo o manual contábil aí do FMI, para o balanço de pagamentos, tá certo? Então, vamos agora dissecar agora dentro da balança de pagamento, dentro daquelas linhas que eu falei das contas, né? A, B, C e D, tá? Então, lembrando, a D são as transações compensatórias reduzidas, tá? As outras são tudo autônomas, tá bom? Vamos lá, o item A, né? A parte A, tá? O que é? É o registro, né, que você tem na balança de transações correntes, tá? Não vamos confundir esse registro da balança de transações correntes com a balança de pagamento. A balança de pagamento é o todo, tá? É o tudão, tá? O item A são as transações correntes que entram ali algumas contas ali dentro dela, tá bom? O que você tem dentro da transação corrente, que é a linha A, tá? Você tem a linha A1, que é a balança comercial efetivamente, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Não confundir balança comercial com balança de pagamentos. Balança de pagamentos é uma coisa muito mais geral, tá? É um registro contábil de todas as transações do Brasil, né, do país com o resto do mundo, tá bom? Enquanto a balança de comercial, não. A balança comercial, você está preocupado, na verdade, em analisar exportações e importações. Só isso, tá certo?
Depois disso, você também tem a conta A2, tá? A conta A2, ela é a conta, tá, de serviços e renda, tá? Também é uma balança, né? Assim como a balança comercial, mas é uma balança de serviços e renda. Basicamente funciona assim, você divide ali, para termos teóricos, né, divide em duas partes. A balança de serviços, que é onde você tem tudo que não é custo de fator de produção, tá? Então, aquelas questões relacionadas ali a turismo, por exemplo, tá? E por aí vai. E você tem também as contas relacionadas a, de fato, as rendas, efetivamente, né? Então, serviço não é fator e as rendas é tudo que é custo de fator. Ou seja, renda é tudo que você vai remunerar o setor externo por você usar um custo de fator externo, tá certo? É mais ou menos assim. Você entende que você não é, como eu falei, né, a gente não é autossuficiente. Então, por exemplo, a gente tem que remunerar um trabalho de um não residente, né, que executou ali um serviço qualquer para a gente, né? A gente tem que remunerar alguma coisa em termos de máquinas, equipamentos, tá? Alguma outra coisa que está associada aos fatores de produção, tá certo? E aí eu queria abrir um parênteses aqui para falar o seguinte, que a balança de serviços e renda, ela, se a gente olhar a história, né, hoje está um pouco melhor isso, mas ao longo da história foi a balança que apresentou maiores déficits, tá? E era maior, que puxava mais para baixo, era o maior problema, né, da balança de pagamentos, tá? Não era a balança comercial em si, né? O pior era a balança de serviços e renda. Por quê? Porque, teoricamente, o Brasil é um país que teve industrialização tardia, né, problemas de tecnologia de ponta, aquela coisa toda. Então, assim, necessitava muito de fatores de produção externos, tá certo? Essa, inclusive, é uma explicação bastante, assim, crível, né, muito fácil de a gente depreender do porquê que o PIB é diferente do PNB, tá? Porque a gente tem essa renda líquida enviada ao exterior, que faz a diferença, a gente vai acabar remunerando, né, os fatores de produção externos, tá? Porque eles têm muita coisa que está para fora. A economia do Brasil ela é pouco internacionalizada, está aumentando agora, há pouco tempo, de 5, 10 anos para cá, é que você está vendo uma internacionalização da economia por meio do Estado logístico, né? Que a gente viu lá em relações internacionais, né? Então, assim, a economia brasileira, no geral, ela ainda é pouco internacionalizada, tá? Então, isso aí faz com que ainda haja muita transferência de renda ainda para fora, tá bom? E por último, para a gente completar as linhas desse item A, né, você tem as transferências unilaterais, tá? Essas transferências unilaterais, chamadas de transferências unilaterais correntes, elas são assim bem específicas, tá? São aquelas que hoje não há contrapartida, onde, por exemplo, eu pago ali alguma coisa relacionada ali, uma ajuda humanitária, tá? Por exemplo, aquela transferência que eu faço para colocar em algum fundo internacional ali, entendeu? São coisas que não tem contrapartida, tá? Então, isso sai nessa transferência unilaterais correntes, tá? PU, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando. Balanço comercial, linha A, B, C, D. A, B e C são as transações autônomas ou espontâneas. A linha D é especificamente as transações induzidas ou compensatórias, tá? E aí, vamos lá, linha A, a gente tem ali a balança de transações correntes, onde você tem balança de comercial, a balança de bens e serviços, a balança de serviços e renda e a balança de transferências unilaterais correntes, tá certo? Agora vamos passar para a linha B. A linha B ela se divide em duas contas, tá? A primeira conta é a conta capital e a segunda conta é a conta financeira, tá bom? Como é que funciona aí? A conta capital, ela relaciona ali aquelas coisas assim que estão relacionadas, pega toda a parte de investimento, pega a parte de injeção de renda, tá? Que vem de fora. Por exemplo, você pega ali uma empresa japonesa que resolve criar um parque industrial no Brasil, tá? Compra um local e vai criar um parque industrial no Brasil. Isso aí entra nessa conta capital, tá? Entra ali, tá bom? Ela, de fato, ela representa o maior fluxo de ativos dessa conta, tá? Dessa conta de capital financeira, tá bom? Já a conta financeira, não. A conta financeira, ela tem, digamos assim, é mais ligada à parte de aplicações financeiras, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui, igual como exemplo, né?
empréstimos em geral, tá? Ele coloca investimentos no exterior, aquele investimento que a gente faz ali em companhia no exterior, a questão dos derivativos, né? Que é os hedges, né? As proteções que a gente coloca para fora ali, né? Para poder... E isso, tanto os fluxos de capitais externos para o Brasil, quanto do Brasil para fora também, tá? E também coloca aqui outros investimentos, né? Que é algumas coisas mais relacionadas ao FMI, Banco Mundial, tá? Essas coisas todas aí, entendeu? Então, tudo entra nessa conta financeira, tá certo? Então, recapitulando, conta capital é tudo aquilo que eu vou trabalhar em termos de fluxo financeiro de não residente, tá? Por isso que ela tem o maior saldo. E a financeira é onde você faz ali os tratos, né? Em termos de aplicações financeiras em geral, empréstimos, tá? E outros tipos de transferências. Aí depois você tem a linha C, que também é da parte de transações autônomas, tá? Que é a parte de erros e omissões. Aí aqui, em erros e omissões, a gente vai registrar todos os possíveis problemas, né? Que a gente nota ali que houve ali entre as linhas A e B, tá? A gente registra tudo aqui na parte C, tá? E aí, por último, a gente tem o seguinte, a gente tem o resultado do balanço, que é basicamente você somar o A mais B mais C, tá certo? E aí você tem o resultado do balanço. E aí, no final, a balança de pagamentos é o quê? É na hora que você pega e mexe isso aí com o D. Tá? O que é o D? O D são as transações compensatórias. Então, no final, quando você tem ali o saldo da sua balança de pagamentos, né, em termos de resultado, né, você tem um valor ali que é mais ou menos ali. E aí você precisa equilibrar esse valor, certo? Se você tem mais, significa que você aumentou suas reservas nacionais, né? Suas reservas internacionais de moeda no Brasil, né? Digamos assim. Né? Então, você aumentou, digamos assim, o número de dólares no Brasil. E aí, para isso, o que você faz? É compensatório. Você ajusta em termos de direitos no exterior isso aí, entendeu? Ou seja, você ganha direitos em relação ao resto do mundo. Aí você ajusta. Se for ao contrário, se for negativo, você ficou em déficit, ou seja, você que ficou em débito com o mundo, você tem deveres com o resto do mundo, ou seja, vai ser necessário para você queimar reservas internacionais que você, por acaso, tenha para poder pagar essas obrigações, tá? E aí você pode falar assim, pô, se você não tiver reservas internacionais nenhuma, tá? Se você estiver zerado, você vai ser obrigado a recorrer à poupança externa tomando empréstimo no exterior, tá? Para você poder compensar esse saldo negativo, tá certo? Isso aí durante muito tempo foi um problema no Brasil, porque saldos recorrentes, né, deficitários na balança de pagamentos, fizeram com que fosse necessário o Brasil recorrer à poupança externa. Isso aí fez com que a dívida externa fosse aumentando cada vez mais, e aí os custos da dívida vão junto, né? Então, rolagem, juros, amortizações, então essas transferências, todo de recurso que você tem para poder pagar essa dívida externa, ela vai dificultando o teu crescimento econômico, tá certo? Bem, então a gente comentou toda essa parte, como é que se compõe, né, a balança de pagamentos. Agora eu queria só abrir um parênteses aqui para falar o seguinte, qual é a principal variável que mexe, né, com essa questão do movimento de capitais, né, em si, né, entre um país e o resto do mundo? Né? Qual é essa variável? Isso pode ser tudo de prova. Né? A principal variável é a taxa de juros. Por quê? Porque a taxa de juros do país, né, é que vai mostrar para mim como é que está o meu equilíbrio monetário, tá? E como é que está a minha moeda em relação às outras moedas, tá? Que vão fazer o comércio internacional, tá certo? Então, isso aí faz toda a diferença, ou seja, a principal variável desse fluxo de capitais aí é a taxa de juros, tá? Isso é muito importante, tá bom? Como é que funciona na teoria? Na teoria, num sistema perfeito, você teria ali um sistema chamado de sistema de arbitragem, onde você, por meio de padronizações, você teria ali os diversos câmbios na ideia de tentar se homogeneizar, tá? Ou seja, na prática você teria produtos iguais valendo a mesma coisa em todo o resto do mundo, tá? Então, assim, tem até o famoso índice Big Mac, né?
que aí mostra como é que está o preço do Big Mac em diversos lugares do mundo. Seria um item homogêneo, padronizado, né, em todos os lugares do mundo. Aí você vê, o Big Mac no Brasil custa R$10. E aí nos Estados Unidos custa tantos dólares que é equivalente a R$10. E aí você vai vendo isso aí, e aí você consegue ter uma noção de termos de equilíbrio monetário internacional, tá? Só que a gente vê assim, na prática não funciona assim, tá? Na prática você vê que os países eles procuram sempre maximizar os seus lucros, né? Maximizar os seus superávites. E aí com isso que acaba sendo feito, né? De maneira artificial, você vai mexendo ali com a taxa de câmbio, desregulando a taxa de câmbio com a taxa de juros. E a hora que você desregula isso, essas taxas, o que acontece? Você induz o mundo a entrar em guerra cambial. O mundo, na verdade, está em guerra cambial, né, segundo alguns estudos, desde a crise de 2008. A gente está vivendo em guerra cambial há mais de 10 anos já. Então, como é que funciona? Você vê os diversos países naquela guerra da carne, né, de tentar aumentar o seu superávit às custas de desvalorização do seu câmbio. Ou seja, um país pega, desvaloriza o seu câmbio, desregulando ali a taxa de câmbio com a taxa de juros. Aí o país faz a mesma coisa, aí o outro faz a mesma coisa. E fica nesse processo contínuo aí, tá certo? E aí é onde entra a arbitragem, né? A arbitragem ela vai atuar nesse meio termo aí, fazendo essa tentativa de padronização dos diversos pares de moeda ali para homogeneizar o processo, tá legal? Essa, inclusive, é a principal crítica, por exemplo, com parênteses também, com relação ao mercado de criptomoeda, porque o mercado hoje de criptomoeda ele não é regulado. Então, cada exchange, né, cada ali, corretora, né, internacional, coloca o seu preço dos pares de moedas de criptomoedas. E aí, isso aí faz com que o processo de arbitragem ele seja extremamente complexo e gere muito lucro para quem quer especular, né? Então, na verdade, o objetivo da arbitragem é prevenir os ataques especulativos. Tá? O que há por trás das guerras cambiais é exatamente isso, são os ataques especulativos de moeda. Tá? É quando você se coloca numa situação ali, o investidor, né, institucional internacional, ele vem com uma soma enorme de recursos e investe no Brasil. Aí, eles percebendo um grau de saúde maior ou menor da economia, o que eles fazem? Eles vão ameaçam retirar o capital do país. O que o país faz? Aumenta a taxa de juros. Aí, se o capital internacional perceber que esse aumento da taxa de juros compensa para poder ter retorno, ele fica, senão ele sai. Ou seja, esse processo, né, é o que gera os maiores cenários, né, relacionados a essa guerra cambial, né, e que está por trás de muitas crises aí internacionais, tá certo? Então, é só um adendo aí que é interessante de perceber. Tá? Queria também abrir aqui uma pequena discussão aqui sobre os indicadores de situação externa do país. Né? Isso também pode ser cobrado em prova. Pode ser perguntado quais são os indicadores, né, de situação externa do Brasil para você avaliar. Né? Como é que o capital internacional ele avalia a situação externa do país e decide, né, em como ele vai investir no país ou não. Né? Então, o primeiro é o índice de vulnerabilidade. Como é que funciona ele? Ele pega a dívida líquida do país, né? Pega a dívida que o país tem externamente, né? E considera a exportação do país. E vê quantos anos o país tem que ter, em termos de exportação, quantos anos, para poder pagar essa dívida. Tá? E aí, se o mercado entender que vai levar muito tempo para ele pagar essa dívida, ele vê, esse país não está muito legal, tá? Então eu não vou investir aqui. Tá? Então, o primeiro é o índice de vulnerabilidade. Tá? O segundo é o de juros de exportação. Tá? Essa é basicamente assim, é a parcela da exportação que eu estou tendo em termos de divisa, né? Para poder quitar obrigações relacionadas a juros e amortizações. Tá? Então, juros de exportação. O terceiro é o de reservas e importação. Né? Então, juros de exportação tem a ver com a parte de pagamento. O reservas e importação tem a ver mais com o quê? Com o quanto que eu consigo pagar a importação se eu não exportar nada. Tá? Então, juros de exportação, reservas e importação. E, por último, é o grau de abertura econômica. É muito verificado, aí, principalmente pelas agências de risco, né? Pela Standard & Poor's, pela Fitch, né? Como é que está o grau de abertura econômica do país. Basicamente, você pega ali o somatório, né, das importações e importações, ali, em termos de sua balança comercial, ali, né? Você soma e compara isso em termos de razão com o PIB. Tá?
E aí, essa razão vai me dar ali como é que está a minha abertura econômica, tá? Para o resto do mundo. Tá? Isso também gera um termômetro para fluxos de capitais ali vir para o país. Tá? Então, basicamente, está muito relacionado, né, com a minha atividade comercial e competitiva, tá? E como é que se dá, né, a minha relação com o resto do mundo, tá? Você nota aqui com diversos indicadores que é mais ou menos assim, tá bom? Muito bem, então, ó, mais uma vez eu relembro, né, não confundir balança comercial com balança de pagamento. Balança comercial eu estou mais voltado ali para exportação e importação, tá? A balança de pagamento não, a balança de pagamento é um registro contábil geral, num determinado período de tempo, de tudo que acontece em termos de transação de um país com o resto do mundo, tá bom? Bom, agora falando um pouquinho de mercado cambial, eu já adiantei alguma coisa aqui, falando, né, da importância, né, da taxa de câmbio, essa relação da taxa de câmbio com a taxa de juros. E aí uma coisa que é importante é o seguinte: o mercado cambial digamos assim, é a feira onde se dá as diversas atividades comerciais entre os pares de moeda, tá legal? É assim que mais ou menos que a gente tem que enxergar. E assim, a taxa de câmbio, ela é o preço, né, de uma determinada moeda em termos de outra moeda, tá? E isso é a taxa de câmbio, tá certo? Então, quando eu estou falando de mercado cambial, eu estou preocupado em transação de dois pares de moeda segundo uma taxa de câmbio entre elas, tá certo? E aí é óbvio que quando você está trabalhando com essa taxa de câmbio, você está preocupado em equilibrar, né? Como eu falei inicialmente ali, né? Essa ideia de ofertadores e demandadores de moeda estrangeira, tá legal? Então, assim, por exemplo, os importadores de mercadoria, né? Quem está importando alguma coisa, eu demando essa moeda, entendeu? Eu demando moeda estrangeira, tá? Eu preciso também, por exemplo, de moeda estrangeira para quitar a obrigação do exterior, tá certo? Turistas precisam de moeda estrangeira para poder viajar para o exterior, também para poder quitar suas obrigações, tá? E no caso dos ofertadores, né? Por exemplo, quem está exportando alguma coisa, também, né, tem essa necessidade, né? De oferta, né, de moeda, né? Os estrangeiros que vêm para o país, né, estão ofertando moeda também, tá? Quem toma empréstimo no exterior, tá? Então, pega os ofertadores lá fora e também traz moeda para cá. E os turistas que estão no país também, né? Turistas estrangeiros no país, como o turista americano aqui no Brasil, ele está ofertando dólares para a gente. Ele vai comprar ali um sorvete ali na esquina ali, se aceitar dólar, ele vai com dólar ali, tá? Senão ele vai numa casa de câmbio e troca o dólar por real, ou seja, ele está ofertando o dólar na economia nacional, certo? Então, assim, na prática, a gente vai ver que a taxa de câmbio ela faz um sentido enorme em termos de eu verificar como é que está ali a questão da valorização e desvalorização da moeda, nessa diferença, né, com taxa de juros. Para quê? Para eu poder verificar como é que está o meu grau no curto prazo, né, identificar o grau de competitividade da minha economia. Porque a gente toma assim, no curto prazo, a produtividade ela não varia muito, ela é mais ou menos estável. Então, o que vai realmente fazer diferença em termos de competitividade, ali, a rigor mesmo, é o quanto a minha moeda nacional está valorizada ou desvalorizada em relação a outra. A gente vai verificar que quando a moeda está desvalorizada em relação a uma outra moeda, eu estou estimulando a exportação, tá? Porque a moeda estrangeira ela consegue comprar mais da nossa moeda, tá certo? E o contrário também é verdadeiro, ou seja, se a minha moeda nacional está muito valorizada, eu acabo desestimulando a exportação e estimulando a importação. Tá? Eu ganho, com a minha moeda valorizada, eu ganho poder de barganha para poder comprar mais lá fora, tá certo? Então, a gente vai ver, por exemplo, assim, uma situação bem clássica, né? Quando a gente tem uma economia que está se expandindo, né, está com crescimento econômico, você nota claramente ali juros mais baixos, e esse juro mais baixo vai fazer com que a gente ganhe em termos de... A gente tem uma desvalorização de moeda e ganhe em exportação, tá certo? Então, por quê? Porque o juro mais baixo estimula que haja dinheiro na praça. O juro, lembra que eu falei? O juro alto ele faz com que mais gente queira poupar. Né? Não vale a pena você ficar com o dinheiro na mão. Tá? O custo, né, de oportunidade aumenta muito. Tá? E aí entra naquelas correntes, né? Prêmio pela espera e prêmio pela
preferência pela liquidez, né? Então a pessoa prefere poupar. Mas quando o juro está baixo, não. O juro está baixo, você demanda a moeda, ou seja, a moeda ela tende a desvalorizar e isso estimula a exportação, tá certo? Então, assim, como eu falei, eu cheguei até a adiantar um pouco aqui, mas até por favorecer ali a explicação, né? Isso aí faz muito sentido porque a gente vai avaliar, por exemplo, essa questão da desvalorização de moeda versus guerra cambial, tá? Esse processo contínuo aí que a gente está vendo acontecendo hoje em dia aí, onde você vê uma desvalorização de pares de moeda ali, uma moeda em relação à outra, né? E com isso você está mexendo com a balança comercial e trabalhando essa questão também do fluxo de capitais, tá? Porque você também mexeu com a taxa de juros, e aí você, teoricamente, considerando uma economia perfeita, você com uma taxa de juros elevada, o que você está fazendo? Você está também estimulando o fluxo de capital no Brasil, né? Fluxo de dinheiro, né? De investidor estrangeiro para o Brasil, tá certo? Considerando aqui o Brasil, né? O Estado, né? O país em si. Se eu estou aumentando minha taxa de juros, eu estou estimulando, eu quero que venha mais capital para mim, tá certo? Então, assim, na prática, a gente vê aí que existe também uma questão aí voltada a como que a política monetária, né, de um governo, né, que é levada a cabo pelo Banco Central, também faz com que eu mexa, né, com os meus agregados macroeconômicos, tá certo? E aí, como é que o Banco Central ele pode trabalhar essa taxa de câmbio? Tá? Existe uma coisa chamada regime cambial. Como é que é o regime cambial? O regime cambial é um conjunto de regras que são utilizadas por um determinado país que refletem em como ele lida, né, com essa comercialização de pares de moeda, tá bom? Então, assim, na prática, você tem duas formas de fazer isso, tá? Por meio de uma taxa de câmbio fixa ou por meio de uma taxa de câmbio flutuante, tá certo? Então, isso pode ser pergunta de prova, já foi perguntado várias vezes, né? Quais são os dois diferentes regimes cambiais, tá? Então, taxa de câmbio fixa, taxa de câmbio flutuante. Tá? Como é que funciona a taxa de câmbio fixa? O Banco Central ele vai e fixa ali um câmbio entre um par de moeda e outro. Tá? Então, vamos supor, $1 é igual a R$1. Tá? E aí, isso fixado, o que tem que acontecer? Tem que haver um equilíbrio entre oferta e demanda o tempo inteiro, de forma que sempre você tem essa paridade, tá certo? E aí, para você ter essa paridade, o que o Banco Central faz? Ele pega e começa a trabalhar ali contrato de moeda estrangeira ali no mercado financeiro, de forma a manter essa taxa sempre constante, tá legal? E aí, vamos lá, qual é o benefício disso? O benefício disso é que, em termos de preço, você tem uma estabilidade maior, tá? Você consegue ter uma estabilidade maior em termos gerais de preço ali E aí com isso você consegue controlar melhor, né, ali o processo inflacionário e tal. Mas você tem um inconveniente nisso, né? O grande inconveniente é que você vai estar, dependendo da situação, se vulnerabilizando em termos de reservas de moeda estrangeira, tá? Pode ser que em algum momento você não tenha essa capacidade, tá? Aí você tem que, se for o caso, buscar poupança externa para poder pegar mais dólar, o país tem que pegar mais dólar para poder compensar isso. Isso pode, com ao longo do tempo, prejudicar o nível geral de crescimento econômico do país, tá? Então, isso é uma vulnerabilidade. Então, tem um pró e um contra. Já no caso da taxa de câmbio flutuante, não. Como é que funciona a taxa de câmbio flutuante? O Banco Central ele não está muito preocupado em fixar ali uma taxa qualquer, não. Ele deixa ela caminhar e deixa o mercado trabalhar por ele mesmo, tá? E o banco acaba que o Bacen ele entra junto com o mercado, trabalhar ali a oferta e a demanda de moeda e com isso equilibrar a taxa de câmbio no determinado patamar. É o que acontece no Brasil, por exemplo. Então, no Brasil, a taxa de câmbio é flutuante. Então, a gente vê todo dia aí esse câmbio variar, né? Então, hora está 5,40, outra hora está 5,35, outra hora está 5,45. Já teve um ano atrás 3,80, então, por aí vai. Então, a gente vai ver que o tempo inteiro funciona assim, tá? E a gente nota o seguinte, quando o país trabalha com taxa de câmbio fixa, ele deixa a taxa de juros ficar flutuando, tá? Porque não tem como você trabalhar com as duas coisas, tá bom? Não dá para você mexer. Então, você escolhe uma e deixa a outra flutuando.
No caso do Brasil, por exemplo, o que o Brasil faz? Ele deixa a taxa de câmbio flutuando e fixa a taxa de juros. Né? A gente vê, por exemplo, a nossa Selic aqui, que está agora em 2,75%. Então, assim, se eu não me engano é isso. Né? Se não for isso, é algo parecido com isso. Mas, assim, o fato é, o Brasil, né, o Brasil, ele fixa a taxa de juros. Tá? E aí, no momento que ele fixa a taxa de juros, né, ele controla ali, em termos de oferta de moeda ali, nacionalmente ali, e aí a oferta monetária internacional ali, ela fica variando de acordo com a taxa de câmbio. Tá? Qual é o inconveniente disso? A gente está falando do bom e do ruim. Né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é bom, né? O que é bom nisso aí é que você melhora esse fluxo de capitais aí, tá? Esse fluxo financeiro, tá? Só que o que é ruim? Você torna a sua economia mais vulnerável a choques internacionais, tá? Que você não tem uma taxa de câmbio fixa, tá? Quando você quer, por exemplo, um país quer se proteger de eventuais choques internacionais, o que o país faz? Uma taxa de câmbio fixa, tá certo? Quando você já tem uma certa credibilidade em termos internacionais, em termos de estabilidade da economia mundial, você optando por uma taxa de câmbio flutuante é melhor, porque aí você vai ver ali que pode ser que não tenha um choque externo, mas se vier um choque externo, você está mais vulnerável, tá certo? Então, é isso que é o mais importante de perceber com relação a gente trabalhar, né? Essa questão do câmbio e dos juros, tá certo? Aí depois o livro também comenta aqui, né, sobre, ainda em câmbio flutuante, né, ele fala de flutuação suja e o sistema de banda. Né? Flutuação suja é quando o Banco Central ele acaba assim, atuando quando está havendo muita instabilidade para poder segurar a taxa de câmbio ali em determinado patamar. Tá? Então ele pega e atua ali, e aí com isso ele reduz a volatilidade do câmbio, tá certo? Então essa é a suja. Então suja existe uma certa intervenção, né, do Banco Central. Tá? É meio que uma mistureba aí do fixo e do flutuante, mas com tendência ao flutuante, tá bom? Já o sistema de banda lembra muito aquela coisa da banda de Bollinger, né? Você fixa ali uma taxa de câmbio média, tá? E você permite que ela varie em termos de um threshold ali superior e inferior ali, tá certo? E aí, dentro dessa variação, você não atua. Você vai atuar quando ela tem tendência de sair daquela banda ali, tá bom? Então, assim que é o sistema de banda, é assim que funciona. É óbvio que um país que tenha muita estabilidade tem a tendência de ter a banda maior, tá? Então, essa é uma coisa interessante. Beleza, pessoal. E aí, estamos aqui já caminhando para o final da parte de sabe, setor externo, né? Só tem um detalhe que é interessante, que é a gente trabalhar com essa questão aí da transferência líquida de recurso exterior e da renda líquida enviada ao exterior, tá? Então aqui eu deixei anotado, né? A transferência líquida de recursos ao exterior é a soma daquele A1, né, que lembra, que é a balança comercial, com o A21. O que é o A21? É aquela balança de serviços não fatores, tá? Aquilo tudo que eu estou pagando que não é fator de produção, que não é renda, tá? Isso. Aí quando eu somo o resultado da balança comercial com os serviços não fatores, né, do serviço em si, eu estou tendo a transferência líquida enviada ao exterior, tá legal? Ou transferência líquida de recursos ao exterior. E se você trabalhar o balanço, né, de fatores, né, que é a parte ali de a renda que você paga ali, os fatores, né, tanto em termos que o resto do mundo paga para a gente, nossos fatores, quanto a gente paga para o mundo, tá? E somado às transferências unilaterais correntes, a gente tem a renda líquida enviada ao exterior, tá certo? Lembra que essa é aquela parcelinha que a gente usa para poder identificar ali a diferença entre o PNB e o PIB, né? Então, a gente vê ali que o PNB é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Por quê? Porque na hora que a gente está fazendo essa conta, a gente está preocupado em verificar como é que está a nossa saúde financeira em termos de pagamento de remunerações com os fatores de produção. Tá? Então, é interessante a gente olhar para isso aí, que a gente não precisa nem decorar. A gente, entendendo o conceito, fica bem simples a gente poder diferenciar uma coisa da outra. E aí, a transação corrente, né, o saldo de transações correntes,
ele fica sendo a transferência líquida de recursos ao exterior menos a renda líquida enviada ao exterior. Tá? E, em termos, se você considerar a transferência unilateral igual a zero, unilateral corrente igual a zero, a balança de transações correntes, você fica com uma identidade, né? De exportação menos importação, tá? Sendo igualada ali a transferência de recursos ao exterior e a renda líquida enviada ao exterior. Tá? Então fica uma identidade aí. Tá bom? Ele comenta aqui, né, que a expansão da atividade econômica do país tende a deteriorar o saldo de transações correntes. O inverso ocorre quando a economia se encontra em recessão. É óbvio assim, você imagina comigo, né? Se você está tendo ali uma expansão da atividade econômica, né, você tem, agora é o caso dos Estados Unidos, né? Você tem a tendência de deteriorar a sua transações correntes. Tá? Por quê? Porque você vai ter, e dependendo da expansão, necessidade de remunerar fatores de produção externos cada vez mais. Você vai ter necessidades externas cada vez maiores. Né? Você está se expandindo muito, tá certo? E aí, essa expansão ela vai fazer com que seja deteriorada o meu saldo de transações correntes. A lógica é bem simples. O nível de deterioração da conta corrente tem que ser tal que a minha expansão ela meio que vai contrabalançando. Eu não posso crescer demais, tá certo? Eu tenho que crescer o suficiente. Se eu começar a crescer demais, o que vai acontecer? Eu vou começar a deteriorar muito meu saldo de transações correntes e eu vou ser obrigado a deixar de crescer um pouquinho para poder equilibrar de novo, entendeu? Então, assim, tudo na economia trabalha com, a gente tenta chegar no equilíbrio, tá? Então, isso é o mais importante, tá certo? Aí depois ele faz só alguns comentários aqui, bem rapidinho, né, sobre aquilo que eu falei do índice Big Mac, já na parte do apêndice, né, aquilo que é o índice Big Mac, para você diferenciar, né, é a chamada no mercado, no direito, na política, na parte de direito internacional econômico, né, de lei do preço único, tá? É aquela ideia de você tentar homogeneizar o preço de um bem que é padronizado e homogêneo em todos os lugares do mundo. Tá bom? É óbvio que a gente sabe que isso não acontece porque os mercados não são perfeitos e os países estão sujeitos a ataques especulativos, tá? Aquela coisa da guerra cambial, tá certo? E depois ele faz algumas coisas, algumas considerações sobre teoria do comércio internacional. Aí ele primeiro fala sobre a teoria clássica, né, que é aquela teoria lá de Ricardo, né, de David Ricardo, que é basicamente aquela coisa da liberalização do comércio, tá, como um todo, tendo como em mente a questão das vantagens comparativas, né? O que são as vantagens comparativas? São, digamos assim, as qualidades que um país tem em relação ao outro, né? Então, por exemplo, assim, uma economia é mais cafeicultora, a outra economia produz mais tanto bem, a outra economia faz isso aqui. Então, Ricardo entendia que as relações comerciais entre os entes mundiais se davam em relação às vantagens comparativas, tá? A gente vê que depois isso aí foi evoluindo. A gente tem, por exemplo, a concepção estruturalista ou cepalina, que é aquela concepção da América Latina. Eu já comentei aqui, que fala que a América Latina se industrializou tardiamente por substituição de importações e o processo histórico de colonização fez com que se tornasse um país atrasado e tentasse explicar o processo de atraso econômico por meio do estrangulamento de setores da economia que não tiveram tempo de crescer de maneira econômica, tá? Mas aí, com isso, aí defende umas coisas, da protecionismo, tudo, mas existe uma crítica também em torno da concepção cepalina, né? Que ele fala que essa questão de você atrelar, né, protecionismo a avanço econômico é uma mentira, tá? Ele fala que isso aí não está ligado, não está de fato ligado ali a crescimento ou não das economias latino-americanas. Aí depois ele coloca a teoria moderna, né? Aí a teoria moderna, basicamente, ela se diferencia porque da clássica lá de Ricardo, porque ele também leva em consideração questões ligadas a fatores de produção, tá? Então, a teoria de Ricardo ela era muito assim bairrista, né? Então, ela não supunha ali que podia haver transferência de fatores de produção de um país com o outro. Já a teoria moderna já propõe essa possibilidade de mudança, tá? Mas aí também tem algumas críticas em relação a ela, porque ela acaba sendo assim muito
divisionária, né? Assim, ela acaba dividindo demais, né? Então, entre países ricos e países pobres. Então, países ricos, eles colocam mais, em termos de fator de produção, bens acabados. Os países pobres, eles exportam mão de obra intensiva, bens agrícolas, tá? Isso aí também acabou gerando críticas pela divisão grande que faz aí. E aí a nova teoria do comércio, ela traz aí uma concepção, digamos assim, um pouco mais assim, na tentativa de volta à ideia liberal, tá? Onde você tem ali a tentativa de você induzir menos protecionismo, você chegar mais ao comércio, tanto interindustrial quanto intraindustrial, né? Dos países entre países, tá? Então, assim, na prática, isso aí, tá? Como é que funciona a parte dessa moderna teoria. Então, vamos lá. Só para a gente resumir, na minha opinião, que pode ser cobrado em relação a isso é isso aqui. Bom, defesa de abertura comercial. Na corrente de quem defende a abertura comercial, o que você tem? Aquela questão da teoria das vantagens comparativas, tá? Então, aquela coisa das características que eu tenho excepcionais do meu mercado, do que eu posso oferecer para o mundo, tá? Ganho de escala, você trabalhando com uma economia mais liberalizada, você consegue ganho de escala, um aumento grande do comércio. Você também amplia essa questão por você aumentar ganho de escala, você aumenta mais essa relação de oferta e demanda, e com isso você aumenta mais a possibilidade de ter consumo. Tá? E entende que esse processo, pelas leis do mercado, tem que se estabilizar, tá? e se autorregular. Tá bom? Já as medidas mais protecionistas, mais voltadas à ideia de reforço do Estado, mais regulatórias, a gente tem, com relação a isso, a gente tem, por exemplo, aquela corrente estruturalista que eu falei, né? Ou cepalina, tá? A gente tem aquela coisa da proteção à indústria, né, nascente e outros serviços nos países mais atrasados, tá? A vulnerabilidade externa, os problemas de balanço de pagamento e também o combate ao desemprego no curto prazo. E também argumento que o protecionismo faz com que você também, no curto prazo, se aumente o emprego interno, tá? Então, assim, na prática, a diferença no geral, né, quem defende muito ali as medidas protecionistas é quem está querendo algo, assim, não está muito preocupado em comércio exterior, está se sentindo mais fragilizado, tá legal? Por alguma coisa, tá? Enquanto que a abertura é defendida por países mais ricos, né, países que têm essa tendência de querer estimular o processo por saberem que tem uma força maior, tá? Então, não tem receita de bolo, não tem certo e errado, tem só forma de concepções diferentes, e a gente consegue pegar alguns exemplos de um e de outro. Por exemplo, você vê que os Estados Unidos defende claramente essa questão da defesa da abertura comercial, tá? Enquanto isso, você olha outros países aí, por exemplo, países europeus, que defendem jamais um fechamento, né? O Brasil, por exemplo, é bastante criticado pelo mundo por suas medidas protecionistas, tá? No geral, embora ele critique muito o protecionismo externo, o Brasil também é muito protecionista, tá? Então, vou falando, não tem uma receita de bolo muito ali para a gente poder falar o que é certo e o que é errado, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a parte do setor externo. E no próximo vídeo, só pegando aqui o nosso conteúdo, é a abordagem histórica da economia brasileira. Então, são os capítulos 21 e 22 do livro. Tá? É um conteúdo um pouco mais simples, uma leitura mais fácil, mais agradável aí, do que essas questões mais técnicas que a gente falou agora aqui, que são realmente mais complexas. Tá bom? Então, próximo vídeo, a abordagem histórica da economia brasileira.